Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de segunda aqui no Munutri e hoje a gente vai falar de durabilidade de calçado. Então eu vou revisar aqui 3 modelos que a gente recebeu de marcas diferentes nos últimos meses. A gente tem um review aqui, eu vou deixar também todos os links do review original, né? O primeiro review que eu fiz com cada um desses calçados e agora vou falar deles depois de teste de 500 quilômetros com cada um desses modelos. Então vou mostrar o desgaste para vocês, o que aconteceu, quais foram as minhas impressões depois de um uso maior dos calçados. Mas antes de seguir para o vídeo, já sabem, sigam a gente aqui, ativa a notificação, dá o like, comenta para a gente também o que vocês querem. Vamos bater a meta esse ano, vocês sabem a meta já. E vou deixar o link também na nossa loja parceira, a Bike Fun. Então se você quiser comprar calçados, tem 10% de desconto na Bike Fun. Então vou deixar o link aqui na descrição do episódio, beleza? Agora chega de falar e vamos pro vídeo. Bom, galera, primeiro explicar por que o protocolo dos 500 km. Bom, eu sempre faço review quando eu atingo 100 km com cada tênis, é o review que eu mando para vocês. Depois, alguns tênis eu continuo usando e eu vi que muitos tênis meus já estavam passando dos 500 km, eu continuava usando e a galera pergunta sempre, pô, meu tênis está com tantos quilômetros, tem que trocar, não tem que trocar, qual é o uso indicado? Bom, as marcas sempre falam, depende do tênis, tá? Se é um tênis com mais amortecimento, ele tem uma durabilidade melhor, um tênis maior, um tênis com placa geralmente tem uma durabilidade menor. Depende um pouco do material, mas também tem a sensibilidade do corredor. Quando você vai entendendo que o tênis já não está devolvendo daquilo que ele devolvia quando ele chegou para você, você abriu na caixa, usou a primeira vez, tá? O primeiro que eu vou falar é o Puma Deviate Nitro, esse aqui, que está com 532 km. Então eu anoto os quilômetros de cada tênis, eu uso o Training Peaks, eu coloco lá cada modelo, então sim, eu tenho esse negócio de todos os tênis que eu já corri. Podem me julgar, mas falar para vocês antes do tênis, antes de mostrar como é que ficou o tênis depois de 500 km, ele tem um drop de 8 milímetros, peso de 268 gramas, o tamanho 41, tá? Ele é um tênis mais largo, bem mais estável, então dentro dos tênis de placa, como é que eu enquadrei esse tênis? Eu usava ele nos tênis de velocidade, mas nas provas eu usava o Fila Racer Carbon, que eu gostava mais, tá? Eu acho que em termos de retorno de energia tinha mais no Fila do que no Puma. Então esse aqui eu usava usei nos treinos de velocidade, tá? Então o tênis apresentou, ele continua íntegro aqui, a parte aqui do calcanhar, um desgaste aqui que é na hora do calce, essa parte eu até falei no review inicial, machucou, e continuou machucando depois, vai calejando um pouco o pé, mas ela machuca um pouco, tá? Mas nada impeditivo, mas é um negócio quando você fica muito tempo sem usar esse tênis, vai usar de novo, ele pega de novo, tá? Isso aqui foi um ponto negativo até que eu fiz no review inicial. Bom, vamos aqui, vocês querem saber do desgaste do calçado, né? Então tá aqui, ó, o solado, eu piso muito com a parte da frente do tênis, então vocês conseguem ver que tem um desgaste já acentuado, mas o tênis ainda dá para usar. Eu diria que esse tênis mais uns 100, 150 quilômetros, eu acho que ainda dá para usar, tá? Em termos de gripe, né, de aderência, ele ainda vai. O que muda, né? Onde eu começo a sentir? Não é na borracha, é no retorno de energia. É um tênis de placa. A placa tem uma vida útil. Ele continua dando retorno, continua funcionando? Sim, mas eu acho que esse tênis perto dos 700 quilômetros, ele perde bastante a eficiência dele, tá bom? Então é um tênis, como eu falei, 532 quilômetros ele tem, que eu já percorri com ele. Então eu acho que é um tênis que ainda vai mais um pouquinho, mais uns 100 a 150 km, mas eu não passaria de 700 km com ele, porque eu acho que aí a lesão vem. Então quando a gente fala de durabilidade de calçado, não é só o material, mas sim é sentir também, se o material parar de funcionar, parar de absorver a energia que tem que absorver, quem vai receber essa energia, quem vai amortecer isso é teu corpo. Então tem que pensar nisso e não só vou rodar de eterno porque ainda tem borracha, tá bom? Bom, o segundo tênis que eu vou falar para vocês, deixa eu mudar aqui, é o ASICS Nova Blast 3, tá? Esse tênis pesa 243 gramas no tamanho 41, drop de 8 milímetros, tem um amortecimento animal com baita retorno de energia. Honestamente, acho que foi um dos melhores tênis que eu já usei na vida. Eu gosto demais desse tênis, tá? Como é que eu usei esse tênis no dia a dia? Então, eu usei para as rodagens leves mas também eu estava num ciclo de maratona, então quando eu tinha que fazer a rodagem da maratona em race pace, eu usava ele também. Eu não sou do tipo de pessoa que usa o tênis de carbono em treino. Eu gosto de guardar para prova. Depois, conversando com alguns amigos, eu até mudei isso um pouquinho. Em alguns treinos mais específicos eu usava o tênis de carbono para evitar a fadiga, para diminuir a fadiga, né, residual. Mas eu gosto de treinar com, digamos assim, né, treina com a tua roda de treino e na época da prova põe a tua roda de carbono, que é onde você vai performar. Então eu uso essa mesma estratégia para os tênis. Bom, em termos de durabilidade do calçado na parte de cima,
tudo em dia, tá 500, o tênis está com 598 km, esse tênis está batendo os 600 km. Ele teve só um pequeno desgaste aqui no calcanhar, mas coisa pequena do uso, e do calço também, quando põe a mão aqui para calçar, o dedo para calçar, mas vai bem, então esse é um desgaste que ele apresentou. E vamos para o solado, né? Bom, o solado, esse tênis ele tem borracha injetada nesses pontos, e aqui no meio é o solado direto, né? É a borracha do amortecimento dele. Então, aqui, claro, era esperado um desgaste maior, porque ele não tem essa proteção extra do desgaste. Então, aqui a gente vê um desgaste acentuado, sim, que era esperado, e a borracha já está bastante lisa aqui. Mas, em termos de retorno de energia, o tênis está maravilhoso. Então, como eu falei, está com quase 600, 598 quilômetros, mas dá para usar esse tênis mais uns 200 quilômetros tranquilamente. De verdade, tranquilamente. Só parei de usar no final do ciclo da maratona porque a fadiga já estava grande e eu comecei a usar os tênis de carbono para poder sobrar um pouquinho de energia, que as pernas já estavam ficando pesadas. Mas a gente vai mostrar mais um detalhe para vocês aqui, todo esse desgaste, mas esse desgaste aqui é esperado por causa da borracha. O importante é que a borracha, a parte injetada nessa proteção aqui de borracha, tá durando e ainda segura bastante, tá? Em termos de gripe, tá legal. Então, 600 km dá para usar mais uns 200 aqui, tranquilo. Então, tênis de 800 aí, com bastante retorno de energia ainda, tá? Dá para ver até aqui, ó, apertando aqui, o negócio tá bom. Bom, o terceiro tênis de hoje é o Fila Float Maxi. Deixa eu trocar aqui. Bom, esse tênis é um tênis com bastante amortecimento, né? Um tênis da Fila pesa 260 gramas no tamanho 40, 8 milímetros de drop, ele tem uma base bastante larga. Como é que eu usei esse tênis? Eu usei ele no dia a dia, no dia a dia não, perdão, nos treinos de rodagem leve. Em algumas rodagens mais fortes ele tem uma resposta muito boa. Honestamente, esse é um dos tênis que eu mais gosto da Fila. Tive a oportunidade de conversar até com o pessoal da Fila diretamente, o Nemias lá, que foi um dos caras que desenvolveu o tênis. Que esse tênis é bom demais, é muito bom, porque ele tem uma resposta boa, você pode usar ele tanto para rodagem leve, sei lá, 5x1, 5x20, quanto até para uma rodagem 4x30, 4x20, ele responde legal, tá? Em termos de material, na parte de cima, ele continua, parte superior, né, ele continua bastante íntegro, ele tem alguns desgastes aqui dentro, perto do calcanhar, de novo, já viu também, eu tenho no outro ASICS, talvez seja uma coisa a minha até, né? Mas o solado dele, como de se imaginar, ele tem muita borracha injetada no solado inteiro. Então o solado fica bem protegido. Então né, você diminui o desgaste, você ganha peso no calçado, mas o desgaste é menor, né? Então vocês podem ver que a borracha dele está bem íntegra, só nessa pontinha aqui que está um desgaste que também é parecido com os desgastes que eu tenho em outros calçados. Esse da ASICS aqui tem na borracha aqui, mas ela não está protegida aqui na frente, então isso aqui também é meu, né? É uma coisa, um desgaste meu do corredor, né? Do jeito que eu corro, né? Vocês podem ver que na ponta, no calcanhar eu tenho pouco desgaste, mas na ponta eu tenho bastante desgaste. Então é o jeito também que eu corro, que ele acaba tendo esse desgaste maior nessa região, tá? Esse tênis não bateu os 500 km, então já quebrei meu protocolo, ele está com 461 km, mas é um tênis que, esse aqui vai mais de 200, 300 km com certeza, tá? Então estamos falando de um tênis que vai aguentar uns 800 km tranquilamente, tá íntegro, a borracha tá dando retorno ainda, isso é importante, eu continuo usando, eu usei ele na semana passada, as rodadas mais leves eu tenho feito com ele, ele protege legal e é um tênis que eu gosto bastante, beleza? De defeitos extras, a parte do calcanhar, da língua, como eu falei, ela dobra aqui, então isso aqui realmente é uma coisa mais chatinha dele, mas como é um tênis que a gente corre de meia, não usa em transição, tá super tranquilo, beleza? Bom, galera, fala se vocês gostam desse tipo de review também de desgaste de calçados, tiverem dúvida dos outros tênis que a gente tenha feito review aqui, não fui com todos até os 500 km, o objetivo também de levar até os 500 km é mostrar lesão, né? Então não tive lesão, nenhum desses me machucou, acho que quando depois começa a rodar, eu gosto de fazer o teste dos 100 km, porque é quando o tênis já começa a me mostrar se vai pegar em algum canto aqui, meu histórico de lesão, já me conheço. Então, quando vai para 500 km, quer dizer que o tênis foi bom, que o tênis ficou saudável, eu consegui treinar sem machucar e o tênis durou, tá bom? Então tá aí o review de durabilidade do Puma Deviate Nitro, do ASICS Nova Blast e também do Fila Float Maxi, beleza? Valeu, daqui a 15 dias estamos de volta. Falou, galera.